Graça e paz. Vamos hoje ler um texto. Sempre me intrigou um pouquinho esse texto. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. E eu creio que ele deve intrigar muitas pessoas. Que é o encontro de Jesus com Natanael. E está aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler do versículo 44 até o 50. Fala assim: E Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe: Vem e vê. Filipe disse-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que estas verás. Esse texto, ele fala, quando Jesus ele estava escolhendo, estava ali os seus primeiros discípulos, estava escolhendo seus primeiros discípulos. Então Filipe, encontra Natanael e fala para Natanael assim: olha, nós encontramos, aquele de quem Moisés falou, os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré. Aí a primeira coisa que Natanael fala assim: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidadezinha, uma aldeia, não era nem uma cidade, uma aldeia. Muito pobre, muito humilde, muito simples. E ele pensou assim: de Nazaré? Você tem certeza? Aí Filipe falou para ele assim: olha, você vem e vê. Vê com seus próprios olhos, se você quiser acreditar. Então, primeiro encontro, com Natanael e Filipe, a gente vê que há uma descrença de Natanael em questão à origem, ao local em que Jesus ele cresceu. Que Jesus não nasceu ali, nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E Natanael era uma pessoa que conhecia as profecias, e Filipe também, porque ele falou: olha, é aquele que Moisés e os profetas profetizaram dele. Então Natanael, vem ver. Se você, crê, se você precisa ver para crer, então você vai ver. E aí, antes mesmo de Natanael chegar perto, Jesus vai e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aí um verdadeiro israelita que tem sede e fome da palavra, que estuda a palavra. Filipe só vai, encontra Natanael e fala para Natanael porque sabia que Natanael tinha sede, tinha vontade, tinha desejo de conhecer, de ver o mestre, de ver aquele que ele lia nas profecias, que ele lia nas escrituras. Então ele tinha aquela sede. E Filipe falou assim: olha, eu vou chamar Natanael, porque eu sei que Natanael ele tem o desejo de conhecer o mestre. Ele tem o desejo, de ver o cumprimento dessa profecia que é profetizada em todo o Velho Testamento, que foi profetizado o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, e tudo aquilo que iria estar em torno da vida de Jesus foi profetizado. Então eles liam, eles sempre estudaram muito ali as escrituras. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ele vai, e antes de Jesus, quando Jesus viu Natanael vir ter com ele, falou: esse é um verdadeiro israelita. Aí disse Natanael: de onde me conheces tu? Parece que ele chegou assim armado, de onde me conheces tu? Aí Jesus fala para ele assim: eu te vi estando ainda debaixo da figueira. Bom, essa palavra, essa frase, eu te vi estando ainda debaixo da figueira, mudou totalmente a reação de Natanael. Mudou totalmente a forma de Natanael
falar. Naquele momento, Natanael vira para Jesus e fala assim. Natanael responde e disse, ele, Rabi. Rabi significa meu mestre. Meu mestre. Ele diz, meu mestre, tu és mesmo o Cristo, filho do Deus vivo, tu és mesmo o rei de Israel, tu és mesmo o filho de Deus. Mas aí Jesus fala assim, mas você diz isso só porque eu falo que eu te vi debaixo da figueira? Então vamos entender o que é esse debaixo da figueira. Que às vezes a gente aqui eu costumo sempre falar, né? Até falei isso na aula que eu estou dando no seminário. Nós nascemos e crescemos em uma cultura ocidental. Nós somos uma cultura ocidental. Porém, a Bíblia foi escrita por um povo de cultura oriental. A Bíblia foi escrita na língua hebraica, que tem, assim, uma riqueza muito profunda. Só são 22 letras, não existe consoantes, mas cada letra tem um conceito. E cada letra também é um número, lá não existe um número. As letras também são números. Então a gente tem que inteirar da cultura também, da época, para eu conseguir entender hoje o que o texto está me falando, o que o texto está me dizendo. É como nós aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente fala assim, eu vou ali comer um trem. Aí a gente entende que se eu vou comer um trem, a gente entende que é uma coisa, que eu estou com fome, que pode ser um sanduíche, pode ser um macarrão, pode ser qualquer coisa que vai matar a minha fome. Mas se eu chegar em qualquer outro lugar do mundo e falar que eu vou comer um trem, a pessoa vai pensar assim, uai, como que essa pessoa consegue comer um trem? Se a pessoa pensar no literal. E tem muitas situações que acontecem conosco, muitas vezes a gente não consegue entender certos textos bíblicos. Por quê? Porque nós queremos trazer para a nossa cultura algo que não foi falado, que não foi escrito na nossa cultura. Então, muitas vezes a gente tem que ver e entender um pouquinho o contexto de tudo, ir lá na história, para ver o contexto, para ver o que aquilo queria dizer na cultura deles, na época deles. E o que era assim? Vou ler um texto para vocês que está lá em 1 Reis 4, versículo 25, fala assim: E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Fala que eles habitavam seguros, debaixo de cada videira e debaixo da sua videira, todos os dias de Salomão. Por quê? A figueira é tida como uma fruta, né? É uma árvore que a gente vê, uma árvore que a gente vê na Bíblia, né? Como a videira, como a oliveira, né? Que fala tanto oliveira lá em Israel, tem tanta oliveira, tamareira e a romã. Mas aí fala-se da figueira. Quando Adão peca, né? Ele vai lá e pega folhas, né, de figueira e faz uma roupa para eles. Então a figueira era uma árvore, ela não é muito frondosa, mas ela dá os galhos dela são muito tendem, então há muitas folhas, então ela dá muita sombra. Ela dá muita sombra. E o que acontece? Lá na cultura, no Oriente, faz muito calor. Israel, né, costuma dar 50 graus. Imagina o que é isso? Se você... Nossa, aqui 30 e poucos graus, a gente fica assim, né, já apavorado. Aí 45 graus, até pode chegar até 50 graus. E aí o que acontece? Aí havia uma tradição que debaixo da figueira era o lugar para leitura e meditação da palavra. Porque ali, quando eles entravam debaixo da figueira, havia o quê? Por que ele fala que cada um habitava seguro debaixo da sua figueira? Porque a figueira, ela trazia uma proteção do calor. Ela trazia aquela proteção. Então a pessoa se sentia ali protegida. E ali debaixo da figueira criou-se a tradição que quando alguém queria meditar na palavra, quando alguém queria buscar uma resposta de Deus, quando alguém queria
ter um momento ali a sós com Deus, de ficar ali mesmo buscando, ele ia para debaixo de uma figueira. Por isso que Jesus fala com Natanael: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu sou a resposta, Natanael, dos seus questionamentos. Eu sou a resposta das suas orações. Eu sou a resposta daquilo que você tem buscado. Porque Natanael, ele era uma pessoa que estava com sede de Deus, com fome de Deus, e ele estava buscando resposta. E ele estava buscando ali, e aí a resposta veio até ele, né? Porque Filipe veio até ele. E através de Filipe ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Então, o que o Senhor disse para ele? Eu te vi quando você clamava por resposta. Porque debaixo da figueira era o lugar que eles meditavam. Quando estava muito quente, quando estava muito calor. Era o lugar que a Bíblia até fala, né? Da segurança, que eles habitavam seguro, cada um debaixo da sua videira, da sua figueira. Não é que eles moravam ali, não. É porque era um lugar que eles tinham costumes de fazer isso, de buscar a resposta de Deus. De buscar a resposta de Deus. Nós aqui, o que a gente faz? A gente vai para dentro do nosso quarto, fecha a porta e ali a gente se derrama diante de Deus, né? O próprio Jesus fala isso: entra por teu quarto, fecha a tua porta e busca, né? E o teu Pai em secreto vai te ouvir. Nós sabemos que o nosso Pai, ele nos ouve em qualquer lugar. Mas existem momentos em que nós queremos uma intimidade maior, há momentos que nós queremos é só nós e Deus. Que nós não queremos ninguém do nosso lado, nós não queremos que ninguém ouça aquilo que nós temos para falar com Deus, que é algo assim muito íntimo. É algo que é relacionamento. Então lá, era o costume deles, era para debaixo da figueira. O nosso é para o quarto. Estão vendo? É a diferença de cultura, e que às vezes essa diferença, se nós não pesquisarmos, se nós não conhecermos um pouquinho da Bíblia, mas também um pouquinho da cultura, um pouquinho do hebraico, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente consegue entender melhor o que o texto está nos dizendo. Qual que é o contexto? Porque não há uma explicação aqui. Porque eles que estavam ouvindo Jesus falar, eles entenderam claramente do que o Senhor estava falando. Todos eles sabiam. Filipe, quando encontra Natanael, fala: vem ver, Natanael. Porque ele já sabia da fome e da sede de Natanael, de buscar o Senhor, de querer ver o Senhor, de ter aquela fome de ter as respostas. As respostas para aquilo que ele buscava. E muitas vezes nós também precisamos, né, de respostas. E uma delas é a palavra de Deus. Ele estava buscando respostas na palavra. Ele estava buscando resposta, meditando na palavra lá debaixo da figueira. Ele estava buscando resposta, né, naquele lugar que para eles era um lugar de intimidade com Deus. E nós temos que buscar respostas também, não só no lugar secreto. É o seu lugar secreto que você vai buscar o Senhor, sim, mas é também na leitura da palavra. Mas não apenas uma leitura mecânica. Tem pessoas que fazem assim: eu vou ler a Bíblia em tanto tempo. Só que ele lê, o voto dele é o tempo, não é o aprendizado da palavra. Então você tem que falar assim: eu vou ler a palavra e vou aprender a palavra em tanto tempo. Se você quer colocar um tempo, porque eu acredito que nós vamos morrer e ainda não vamos conhecer tudo. Porque a palavra ela se renova cada dia. A palavra, né, ela é igual uma cebola. Tem camadas e camadas e camadas. Cada um, né, às vezes eu prego um texto, vem outro pregador, prega o mesmo texto, eu vejo de uma forma, Deus me mostra, revela ali coisas dentro daquele texto de uma forma, revela para o outro de outra forma. Então, assim, é igual a cebola, vai tendo camadas. Então, nós vamos estudar, e nós vamos, né, morrer sem saber ainda tudo. Nós sabemos alguma coisa. Mas o que nós sabemos, vamos procurar saber com excelência, vamos pesquisar. Vamos pesquisar, porque a gente vê hoje que, infelizmente, a apostasia entrou na igreja. A apostasia que eu falo é o esfriamento do amor, é o esfriamento com a palavra, é o esfriamento, sabe, do amor à palavra, do amor a Deus. A igreja hoje,
o pecado deixou de ser pecado. Houve uma inversão de valores. Aquilo que era pecado hoje já não é mais pecado. Aquilo que a Bíblia traz como transgressão da lei, não existe mais lei, não existe. Então a igreja hoje tudo pode. Nós entendemos, né, que as pessoas pegou o período da graça, aí acha que no período da graça pode todas as coisas, tudo pode. Tudo é permitido. Só que Paulo fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que saber, né, que existe uma conduta moral, uma conduta ética para cada um de nós vivermos. Nós somos cidadão do reino e o cidadão do reino, ele tem um manual de conduta, de vida, que é a palavra de Deus, então nós temos que nos voltar para a palavra. E eu vejo assim, a igreja é tanto entretenimento, gente, misericórdia, está tendo tanto entretenimento, está tendo tanta coisa, e a gente está se desapegando da palavra. Natanael passa a ser um discípulo, por quê? Porque Filipe, não foi Jesus não, foi Filipe que levou ele até Jesus. Por quê? Porque ele viu Natanael buscando o Senhor, ele viu Natanael buscando respostas. E antes de Natanael chegar, Jesus já falou, esse é um israelita em quem não há dolo. Será que o Senhor pode falar isso de nós? Será que Jesus pode falar de nós, que nós temos buscado realmente com sede dele, da palavra dele? Então é isso aí, que você possa buscar, e aquilo que você não entendeu. Hoje tem tantos meios, né? Tem tanto, até mesmo na internet, como você buscar fazer uma pesquisa sobre algo, como que era naquela época, como que é. Claro que você tem que buscar coisas confiáveis, sites confiáveis, né? Mas buscar aprender de Deus, buscar aprender mais, buscar se aprofundar no Senhor. Nós estamos vivendo muito no raso, muito no raso. E quando a gente começa a mergulhar um pouquinho, as pessoas não entendem. Eu não aprendi, eu não entendi. Por quê? Porque nunca saiu do raso. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos aprender mais de Deus. Né? A gente tem um hino que a gente canta, que a gente fala, eu preciso aprender mais de Ti. Que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Te abençoo com toda sorte e bênção.